Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina Identidades e Diversidades Étnico-Raciais. Hoje nós vamos falar sobre a legislação brasileira a respeito da educação da diversidade, né? Como isso se encaixa na legislação, né? Então a gente começa pela Lei de Diretrizes e Bases de 1996, né? Que a Constituição Federal ela define os critérios para a educação da nação, né? Inicia também uma discussão no seu artigo 6º, que são direitos sociais à educação, à saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Então a gente vê aqui que a Constituição ela trata a educação, né, como um direito social, né? Então ela é um direito do indivíduo. A Lei de Diretrizes e Bases, continuando, né, em 96 ela foi sancionada, né, regulamentando a atuação da União para gerir o modo educacional brasileiro, estabelecendo em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, né, as condições e as diretrizes que vão nortear os currículos e os conteúdos mínimos. Um ano depois da LDB, né, a gente vem com os PCNs, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, e organizados a partir de temas transversais, né? Você tem lá os temas dos PCNs, ele fala do convívio social e ética. Então aí a gente já começa a trabalhar essa questão de como conviver numa sociedade onde existe a diversidade, né? Então você fala de convívio social, ética, pluralidade cultural, meio ambiente, orientação sexual, saúde, trabalho e consumo. Tá? Então aqui no material vocês têm todos os links de todas essas leis para verificação, tudo bem? Tá? Então os PCNs, né, eles começam a propor essa prática da interdisciplinaridade no ensino. Então, a questão étnico-racial ela é inserida nas disciplinas de história. Então, nesse momento, ela seria explorada a partir do estudo da pluralidade cultural. Tá? Então, na temática de pluralidade cultural, você diz respeito ao conhecimento, ao reconhecimento, à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional. Então aí a gente já começa a ter uma lei que realmente chama para a gente tomar essa atenção à diversidade étnico-racial de todo o território nacional que é reproduzida em sala de aula. Então o que você tem no país, você tem uma amostra na sua sala de aula. Tá? Então, as desigualdades socioeconômicas e a crítica às relações sociais discriminatórias. Então, tudo isso começa a ser discutido, trazido para a sala de aula. Depois você tem a questão o Estado tratar, né, do dever, é dever do Estado cumprir com o estabelecimento da educação democrática. Então a gente já viu, a partir da Constituição, né, que coloca a educação como um dever do Estado, né, passa pela LDB, pelos PCNs. Então você vê que o Estado ele é cobrado a cumprir, né, plenamente a questão da educação democrática e antirracista. Opa. Nisso, em 2003, a gente tem uma nova legislação que faz essa abordagem para uma educação antirracista. Ela fala
que dentro da rede de ensino, né, será obrigatório a temática histórica, né, e a temática da história e cultura afro-brasileira e dar suas devidas providências. O que é diferente desta lei e das anteriores? Essa aqui, ela é obrigatória. Ela fez com que toda a organização da educação no Brasil começasse a se mover para trazer essa abordagem, né, da cultura afro-brasileira obrigatoriamente no conteúdo escolar. Tá? Pessoas desfavoráveis à lei colocavam assim que era uma lei desnecessária, porque você já tinha isso na LDB, né? O ensino da história levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias. Quer dizer, já existia na LDB, mas não era obrigatório, então não era adotado. Com a lei de 2003, passou a ser obrigatório. Tá? E muitas críticas também por ser uma lei autoritária e que, contrariando a tendência, né, de uma autonomia para as escolas, né, para trabalharem com o currículo na sala de aula. Então, essa foi uma das críticas. Porém, a gente tinha também a questão das pessoas que eram a favor da lei, que se mostrou oportuna e necessária, né, nas palavras do antropólogo Munanga, que é um estudioso dessa área. Ele fala que a lei é inovadora, né, porém é preciso que ela seja efetivamente implementada, o que não aconteceu anteriormente. Somente a partir do momento que se tornou obrigatória essa tratativa, né, da formação do povo brasileiro, né, observando todas as etnias, que começou a haver um movimento para trazer isso para a sala de aula. Tudo bem? Comparado com a LDB e as PCNs, né, o grande diferencial da Lei 10.639 é a força legislativa. Então, o que antes era opcional passa a ser, né, uma vez que retirava o caráter optativo para abordar a temática africana em sala de aula. Então, passa a ser obrigatório. Também, essa lei de 2003, ela teve um parecer favorável também do Conselho Nacional da Educação, né, aprovando as diretrizes curriculares nacionais para a educação nas relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Então, a gente teve uma série de legislações entre 2003 e 2004, né? Uma lei e depois um parecer, né, do Conselho Nacional de Educação, reafirmando, né, que isso agora passa a ser lei e precisa ser incluído no currículo. Tudo bem? Tá? Então, o parecer ele foi homologado, ele estabelece as diretrizes curriculares, né, para as relações étnico-raciais. E está disponível também aqui no portal do MEC. Você, como futuro educador, tem acesso à lei, ao parecer, para poder verificar. Faça você também uma análise dos documentos, né, para você tomar a sua posição, como atuar isso em sala de aula. Tá? Continuando com a questão de inserção de todas as etnias que formaram o povo brasileiro, a gente tem, em 2008, tá, a lei que insere o ensino da história e da cultura dos povos indígenas, tá, mantendo também o ensino da história e da cultura afro-brasileira no currículo. Então, 2003 e 2004, a inserção por lei da história africana, né, afro-brasileira,
E em 2008, também a obrigatoriedade de se falar da história e cultura dos povos indígenas. Tudo bem, gente? Então, com isso, terminamos essa etapa de legislação, como as leis caminharam até aqui. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Obrigada. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à disciplina de Identidades e Diversidades Étnico-Raciais. Hoje nós vamos falar dos movimentos sociais, como esses movimentos sociais influenciaram na mudança da legislação brasileira com respeito à abordagem da história afro-brasileira nas diversas disciplinas, né? Então, as mudanças na legislação brasileira sobre a adoção da história africana e indígena como culturas integrantes da formação do povo brasileiro, né, ela passa, né, por várias lutas dos movimentos sociais, tanto os movimentos sociais negros e os movimentos indígenas. O movimento negro, ele se caracteriza, né, pela luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, né? Em particular, tudo aquilo proveniente dos preconceitos e das discriminações raciais que os marginalizaram no mercado de trabalho, no sistema educacional, no sistema político, social e cultural. Então, surge a questão de se ver negro, se aceitar negro e lutar por conta dessas desigualdades. Cabe ressaltar que o movimento negro, o termo raça, ele passa a ser interpretado afirmativamente como construção social, não tendo nenhuma base biológica, como a gente já viu, né? Mas é um fator determinante da organização dos negros. Então era necessário se apropriar do termo raça, né, para criar esse projeto, um projeto comum de ação. Então começa a se adotar o termo de forma afirmativa. O movimento negro, ele surge de cunho assistencialista, eram os negros recém-libertos, ex-escravos e seus descendentes, né? Então foram criados vários grupos, associações, grêmios, né, que trabalhavam na questão de a mobilização racial negra, né, e de certa forma criar grupos, eram escolas, grupos teatrais, grupos musicais, para suprir essas demandas que esses negros recém-libertos e seus descendentes tinham, né? Então, quem sabia ler criava um grupo para poder ensinar, e assim começou, né? Ela foi se desenvolvendo até ter um grande movimento, o FNB, que ele liberou os debates sobre preconceito e o racismo, né? Depois a gente passa para o Teatro Experimental do Negro, né? Entidade fundada em 1944, no Rio de Janeiro, sobre a liderança do Abdias Nascimento. O Abdias Nascimento, ele foi um deputado constituinte de 88, né? Esse grupo foi pioneiro na denúncia por meio de seus trabalhos artísticos, né, sobre a visão distorcida em relação ao povo negro, né? Então, não era através das suas apresentações que eles demonstravam, né, faziam essa denúncia sobre essa visão distorcida. Então, a partir do Teatro Experimental Negro, surge o Comitê Democrático Afro-Brasileiro, com foco na libertação de presos políticos. Aqui, ó, 44, a gente está com Getúlio Vargas, né, de 30 a 45, com seu Estado Novo. Já na década de 70, a gente tem diversas organizações negras com a principal pauta de denunciar o caráter violento do mito da democracia racial. Então, como a gente viu, a democracia racial, ela colocou uma cortina de fumaça do que era realmente
a discriminação racial no Brasil. Tá? Então, dentre essas organizações, podemos destacar o Movimento Negro Unificado como importante autor político para as causas negras no país. Então, desde 1978, o MNU, né, formou uma geração de intelectuais negros, os quais são referências temáticas da temática racial no Brasil. Tá? Então, aqui a gente está no final do período da ditadura, né? Então surge esse movimento negro para falar desses problemas. Em 1988 é promulgada a Constituição Federal, né? Ela é conhecida como Constituição Cidadã e estabeleceu alguns princípios fundamentais, os quais refletem na educação. Então, no seu artigo 216, então, lá na Constituição já tinha, que a gente tinha que abordar o que era constituinte do patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, em 88 já se falava na educação para a diversidade. Depois, em 1995, em 2001, existe a Conferência de Durban, né, onde o Brasil ele é realmente representado, o governo se preparou uma comissão, os movimentos negros participaram e realmente foram até Durban. O Brasil assinou a declaração, né, e com isso algumas mudanças ocorreram, como a questão da autodeclaração no censo foi instituída a partir disso, né? E também o governo consolida a necessidade de incorporação de políticas orientadas para os afrodescendentes. Tá? Em 2003 é estabelecida a Secretaria Especial de Políticas da Igualdade Racial, depois a Lei 10.639 que a gente abordou, que fala, que torna obrigatório o ensino da história da cultura afro-brasileira e africana, né? E a partir dessas conquistas se estabelece o diálogo contínuo, né? Então, a partir dessas contribuições que a gente estabelece esse diálogo que estamos tendo agora, né? Porque vocês, futuros educadores, precisam entender essa questão da diversidade. É a partir de todo esse movimento que culminou na Lei 10.639. Tá? O povo indígena também faz parte da nossa matriz como povo, né? Em 1970, o governo militar ele tinha uma política indigenista que eles deviam ser integrados pela nação, porém abririam mão da sua identidade étnica, né? Tornando-se apenas brasileiros. Né? Então, essa questão da integração foi sempre algo relutante. Né? Então, tal política estava a serviço dos interesses nacionais de desenvolvimento. Então, estava aquela corrida por desenvolver o Brasil, então ignorava-se a questão da cultura indígena, precisava-se das terras. Né? Daí o povo indígena, em parceria com a Igreja Católica, ele cria o Conselho Indigenista Missionário. Então, eles atuam como parceiros políticos. Né? As lideranças indígenas entendem que eles precisam fazer essas alianças para serem ouvidos. Né? Então, assim, né, as principais pautas de discussão eram a luta pelas terras ancestrais, né, o direito às terras que eles ocupavam há muitos anos, e o direito de continuarem índios. Eles não queriam abrir mão de suas etnias. Né? Então, entende-se que precisa expandir essas articulações, né? E a mobilização
indígena, ela também consegue ressignificar o termo índio, né? Que outrora foi usada de forma negativa. O colonizador português identificou como índio qualquer habitante do Brasil encontrado no momento da sua chegada, né? Mas ele desconsiderava as diversas etnias. Então, com o aumento da abrangência das articulações, Munduruku, que é um estudioso indígena, ele relata que foi possível fundar a União das Nações Indígenas em 1982, objetivando lutas por seus direitos inalienáveis, o direito às terras ancestrais e o direito de continuar sendo índios, né? A partir dessa mobilização, a gente consegue também na Constituição de 88 um artigo falando que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Então, aquela coisa do índio deixar de ser índio para a ocupação da terra, a Constituição de 88 já diz que não, eles têm direito a ficarem nas suas terras. E em 2008 foi acrescentado o ensino da história e da cultura indígena, dos povos indígenas, na LDB, né, trazendo isso para nossa educação. Tá bem? Obrigado, agradeço a paciência de vocês e espero encontrá-los no próximo vídeo. Olá, sejam bem-vindos à disciplina Identidade e Diversidade Étnico-Raciais. Hoje nós vamos falar da pedagogia das diferenças. Como abordar as diferenças em sala de aula, ok? Torna-se necessário que o professor desenvolva sua aula reconhecendo as diferenças existentes entre seus alunos. Caso adote uma estratégia de ensino igual para todas, valorizando apenas a transmissão do conteúdo, né, sendo que não converse, o seu trabalho não está conversando com a realidade, que não desafie os alunos, você não vai conseguir, né, você não vai atingi-lo naquilo que é necessário para a compreensão do ensinamento. Você não vai produzir uma verdadeira aprendizagem, né? Talvez você consiga que somente alguns alunos, né, tenham esse ensino efetivado, né? Então, a gente tem que trabalhar para que todos sejam atendidos, que o ensino chegue para todos. Também, de acordo com a pesquisadora Petronília Silva, ela foi a relatora do parecer sobre a lei de inclusão do estudo da história afro-brasileira, né, dos afrodescendentes no Brasil, na educação brasileira. Então, vale muito a pena a gente consultar a bibliografia dela, tá? Então, não basta tomar conhecimento da diversidade que compõe a sociedade, nem incluir discurso multiculturalista ou interculturalista para se referir à educação. É preciso que diferentes visões de mundo se façam presentes na sala de aula e que elas dialoguem entre si. Não se trata de somar, mas de estarem juntas em pé de igualdade. Então, quando você traz para a sua sala de aula um conteúdo a ser compartilhado com os seus educandos, ele tem que chegar a todos. E todos são diferentes, você tem vários seres humanos. Quando o educador ele reconhece as diferenças em sua sala de aula, ele demonstra primeiro a capacidade em reconhecer o outro e a valorizá-lo. Tudo bem?
Tal abordagem assegura aos alunos a equidade, né? O que representa a oportunidade a igualdade de oportunidade a todos para poderem se desenvolver de acordo com a sua realidade. Tá? Então, a gente tem que observar muito bem aquele grupo de educandos para adequar o nosso material, né? Então, é muito mais fácil eu me adequar ao grupo de alunos ou esperar que cada um se adeque a mim. Tudo bem? Dessa forma, é possível promover uma educação que valorize as raízes de cada cultura, caracterizando aí sim uma educação multicultural. Eu estou ensinando, eu não estou só falando de diversas culturas, eu estou demonstrando como cada cultura reage a um assunto. Eu estou discutindo as diversas culturas com os alunos. Tá? Uma coisa importante também para a gente observar é o material para as práticas pedagógicas. Quando os movimentos sociais, na década de 70, 80, questionavam o etnocentrismo enraizado no currículo escolar, recebiam uma resposta que a falta do material para os educadores utilizarem no combate ao preconceito. Então, quando você recebia um livro em que não tinha uma criança negra representada, ou todos os negros representados no livro didático estavam em ocupações subalternas, você não tinha um negro representando um médico no livro didático, então esse questionamento foi feito e esse material era o material disponível para os educadores. Então a gente tem que começar a pensar qual é o material que eu estou trazendo para a minha sala de aula, né? Repensar esse material didático. Lentamente, essas questões étnico-raciais foram introduzidas no currículo e foram promulgadas leis nacionais. A gente já olhou a questão da legislação, precisou ser uma abordagem legislativa obrigatória para que esse currículo fosse modificado, para que essas questões fossem abordadas, né? Então, quando a gente fala da história e cultura da África, dos afro-brasileiros, dos povos de origem afro em geral, ou a história da cultura dos povos indígenas, eu não posso trazer materiais caricatos. Eu preciso me empenhar para mostrar como realmente aquela cultura se comportava, qual é o material que eu tenho a respeito da cultura. Vale muito a pena, como educadores, começarmos a fazer aquele histórico de livros, de leituras. A educação infantil trata com muitos desenhos, muitas abordagens visuais. O que eu vou trazer para esse educando em sala de aula? Então, a gente, antes de trazer, tem que pensar nesse conteúdo. Tudo bem? Então, a demanda gerada pela promulgação da lei fez crescer essa literatura, né, a respeito, a literatura acadêmica sobre o tema. Então, a gente consegue encontrar muitos trabalhos feitos, tanto na transição de um modo e de outro de ensinar, como material didático também para eu poder usar em sala de aula. Mesmo com desenvolvimento, né? Então a gente já teve um passo aí, o desenvolvimento do material didático e disponibilidade, ele resolve só uma parte da equação no ensino da diversidade. A outra parte diz respeito à interação do professor com a sua turma de sala de aula. Como você, educador, vai interagir, né? Quais são as armas que você vai desenvolver para combater o preconceito em sala de aula? Para reduzir, para quando existe uma criança que ela foi atacada
e fez com que a sua confiança fosse reduzida, a autoestima da criança negra foi reduzida, como você vai trabalhar? Então, isso você tem que ir construindo, né, associada ao material didático que você vai utilizar e associada às práticas pedagógicas que você levará para a sua sala de aula. Tá? Então, vale uma reflexão se as atividades propostas não estão carregadas de referências negativas sobre as diversas etnias. Hoje, eu já não é bem visto eu comemorar o Dia do Índio fazendo cocar e pintando o rosto, sem eu contextualizar com as crianças o que é a cultura indígena, quem são os indígenas. Então, eu tenho que trazer as atividades com um forte contexto da cultura, né, que esse povo representa. Tá? Torna-se urgente que as crianças negras, indígenas, quilombolas do campo, né, exercitem o poder de serem mais, né, ouvindo histórias positivas a seu respeito, a respeito do seu povo, né, vendo rostos parecidos com os seus, estampados nas revistas, nos livros didáticos ou até mesmo nos cartazes da escola. Quando a gente vai fazer um cartaz, quando vai fazer um mural, por que não representar a todas as etnias? É necessário ensinar-lhes o segredo de mitologias indígenas e africanas, assim como a gente ensina a mitologia grega, a mitologia nórdica, né? Por que não? Né? Vamos utilizar o que existe, né, de bom de cada cultura, trazer à tona o que foi realmente, como foi desenvolvida essas culturas, como foram desenvolvidas essas culturas. Precisam de alguém que acredite nelas e que as ouçam quando necessário. Tá? Então, você, como educador, além do material didático, você precisa criar, né, essa sinergia, identificar quando uma criança está sendo agredida por um preconceito. O professor, ele precisa aumentar o seu repertório. O que eu vou trazer para a sala de aula? Como eu vou tratar, né? Como vai ser a minha pedagogia das diferenças? Como eu posso abordar o assunto? Tá? Então, às vezes, você vai ir além dos limites do currículo. O currículo diz, eu tenho que ensinar, né, as diferentes, a questão histórica dos diversos grupos étnicos que compuseram a formação do povo brasileiro. Mas até onde eu posso ir também para contribuir? Eu posso sair um pouco do limite do currículo tradicional. Tudo bem? Então, com isso, a gente termina essa etapa da pedagogia das diferenças e espero